noite. Nós estamos ao vivo para o nosso segundo encontro aí do projeto Um Abraço de Amor. Hoje nós teremos o convidado Antônio, né? Tô esperando o Antônio entrar. Antoniette entrou já. Vou chamar aqui. Oi, Taniette. Boa noite, tudo bem, Priscila? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Gente, Toniette não, é Antônio Henrique. É porque a gente é amigo de infância e de escola e acaba sem querer sair no o apelido do amigo. Era Pri e Tonhete, né? Eu te É, chamava de Toniette. Pri. Então, eu quero iniciar aqui a nossa live te agradecendo, né, em primeiro lugar, por você, por você aceitar, na verdade, né, compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, né, dividir com a gente todos os seus aprendizados, né, dessa trajetória que você vem aí percorrendo. Então, muito obrigada de coração aí pela confiança, né, em compartilhar isso com a gente, pela coragem também de abrir um pouquinho da sua vida. E se você quiser, assim, aguardando 5 minutinhos, só para botar uma musiquinha aqui para a gente iniciar, pode me Certo, aguardo perguntar, sim. Enquanto isso, tá eu bom? vou agradecendo também, né? Isso, pode agradecer. Primeiramente, eu queria te parabenizar pela iniciativa, né? Pelo projeto, que é muito bonito e, de certa forma, vai agregar na vida das pessoas, né? Trazendo histórias de superação. E cada história, de alguma forma, vai acrescentar de alguma maneira, vai chegar no coração de uma pessoa de uma forma, né? Então, te parabenizo, né? E vamos lá. Obrigada. A ideia é justamente essa, né? O objetivo do projeto é justamente esse, a gente reunir pessoas aqui que possam trazer histórias, né? Que a gente possa compartilhar e, de alguma forma, agregar e ajudar o próximo, né? Então, gratidão. Eu gosto muito dessa música, né? Que chama Quer Bala, de Ana Vilela, porque, para mim, essa música diz muita coisa, né? Fala muito sobre do percorrer da vida das pessoas. E a mensagem final, que realmente a gente esteja próximo das pessoas que a gente ama, da nossa família, das coisas mais simples, né? Que no final das contas é o que a gente leva da vida e o que pesa realmente, né? É o que importa, né? Exatamente. Então, assim, gente, vamos lá, vamos começar. Já deu para discutir um pouquinho aqui. E aí eu quero passar a bola para você, te perguntar como é que você gostaria de iniciar a live, como você gostaria de contar e iniciar a sua história. Então é isso. Eu vou falar aqui sobre autismo, né? Que é o tema, sobre meu filho, que ele é autista. Como é o nome E dele? contar, o nome dele é Davi, ele Davi. tem 5 anos, né? E Legal. contar um pouco da minha trajetória, de como foi descobrir e o que vem para acrescentar. Tá. Então, acho legal a gente começar assim, vamos começar pelo início, né? Falar um pouquinho aí da gestação de Ita, né, que é a sua esposa, como foi aí a sua descoberta quando você recebeu a notícia que ia ser pai. Então, se você quiser começar falando, contando um pouquinho pra gente. É assim, né? Foi o meu primeiro filho, né? Eu não tinha filho. Então, assim, a gente estava namorando, tinha um ano de namoro, né? A gente tava namorando. E foi uma surpresa muito grande, né? Porque eu não esperava. Eu lembro que eu estava trabalhando no dia. Eu tinha um restaurante com minha mãe, né? Trabalhava junto. E eu estava brincando com as funcionárias, né? Naquela brincadeira, descontração na cozinha e tal. E de repente chegou uma mensagem no meu celular. E aí, quando eu abri o WhatsApp, tinha uma foto do exame de gravidez. Do Do exame positivo. positivo de gravidez. Eu lembro que eu tava brincando na hora, eu fiquei engasguei É, boa e, brincadeira. e fiquei sem ar, né? Fiquei sem reação, assim, fiquei sem ação nenhuma. E aí eu falando, não, peraí que eu vou aqui. Aí saí, fui pro lugar sozinho e fiquei assim, com falta de ar, né? Tal, mas foi um susto, né? Porque eu não imaginava. Mas Imagina. depois foi bênção, sabe? Foi só alegria.
A gravidez dela foi uma gravidez tranquila também, não teve problemas, né, na gravidez. Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Eu acompanhei desde o início, a gente sempre teve junto, não teve problema nenhum. Filho é sempre bênção, né? Todo mundo sempre fala. Pode vir assim, sem planejar, ou planejando, não importa. É bênção, né? É bênção, filho é bênção. Ai, tem que me encontrar falando de mais Tonhete. É, e quando vocês começaram a perceber a questão dos sinais que ele era autista, como foi esse processo? É isso, o autismo é uma doença não, é que o autismo não é doença, né? Como algumas pessoas acham que é doença, mas não é doença. Ele, ele não tem cara, né? Não é que nem uma síndrome de Down que você olha e você vê, você olha para o autista, você não sabe. Você tem que ficar prestando atenção nos sinais, né? Então, assim, quando o Davi nasceu, tranquilo, assim, até porque eu também não tinha uma referência, né? Era meu primeiro filho, aí, Sim. não, tranquilo. Mas, assim, com o tempo, algumas pessoas começaram a perceber, né? Você não tinha E referência, você fala se você não tinha referência de um comportamento de um bebê, né? Para é determinar fases. de um bebê, a gente não tinha criança dentro de casa, não tenho nenhum sobrinho e tal. E para mim era tranquilo, mas assim, quando ele foi crescendo, com 1 ano, 2 anos, algumas pessoas começaram a falar tal. E eu percebia que ele não atendia, né? Uhum. Ele ficava no canto dele lá assistindo TV, e aí a gente chamava ele e ele não olhava. Sendo que uma criança, quando qualquer coisinha ela se desperta. E ele não, ele ficava muito focado em uma coisa e não respondia. E aí foi, mas mesmo assim eu não desconfiei e tal. Até que um dia uma prima de Ita, né, ela falou, ó, ele é autista tal. E aí a ficha caiu, né? Eu fiquei assim meio que Foi uma prima de quem? Porque travou um pouquinho. de Ita, da mulher, Ah, da mãe dele. desculpa. E aí ele falou, ele é autista. Eu falei, ó, realmente, né? Aí minha ficha caiu e eu fiquei meio assim, sabe? Apavorado, mas... E aí eu comecei a pesquisar tal e fomos procurar acompanhamento. Fomos procurar Porque, de os certa especialistas. forma, realmente, assim, para quem não tem informação, né, o primeiro momento, a primeira informação deve chocar, pela questão simplesmente de você não saber o que significa, né, você não ter informações. Pois é, assim, antes dele eu não tinha noção nenhuma, não sabia o que era, do que se tratava, assim como a maioria das pessoas, né? Geralmente as pessoas buscam informação quando vem alguma pessoa de sua família, uma pessoa próxima, né? E aí a pessoa busca informação. Eu não tinha informação nenhuma. E aí eu comecei a pesquisar, estudar sobre o assunto, né? Para entender. E aí a gente foi buscar os especialistas, né? Que são o psicólogo e tal. Primeiro a gente foi atrás de uma neuro, de... só que a gente passou por vários profissionais e nenhum queria dar diagnóstico, porque ele era muito Sim, novo e tal. E aí encaminharam ele para as terapias, né? Terapia ocupacional, fono e psicólogo. E aí certo. com 2 anos ele começou a fazer as terapias e tal, mas sem diagnóstico nenhum. Ele só foi ter E, o diagnóstico, ele só pode falar. não, eu ia te perguntar se ele foi para terapia com quantos anos? Com 2 anos ele Certo. E já vocês já começou. conseguiam perceber, assim, uma diferença quando ele começou a terapia? Quando ele começou a terapia, ele, assim, você fala assim, tipo, se ele melhorou, se ele evoluiu, E, de certa forma, assim, ó, ele começou a fazer a terapia, vocês já perceberam alguma mudança, algo assim que melhorou? melhorou a questão da linguagem, da fala, porque ele não tinha uma linguagem funcional, sabe? Uma criança de 2 anos, ela já está falando, né? Tipo assim, ela já está se comunicando, formando frase, e ele não formava frase. É. E aí, com a terapia, ele foi melhorando, começou a falar algumas palavras, tal, tal. Para você ter ideia, ele com 3 anos, ele começou a ler. Ele, com 3 anos ele começou a ler, mas ele não desenvolvia frases.
de forma funcional. Até hoje ele não conversa assim, sabe, não desenvolve, tá? Mas ele sabe ler, Ele começou a ler né? sozinho? Sozinho, ele aprendeu a ler sozinho. Não. E, tipo assim, na escola a gente falava, professora, Davi tá lendo. E ela não acreditava, a professora não acreditava, não acreditava, achava que ele Mas isso é estava uma decorando. característica de um autista? Hã? Isso é característica de um autista? Faz parte? E isso geralmente acontece com crianças autistas, que é hiperlexia, que se fala. É a capacidade de leitura precoce. Ele Hum, desenvolveu essa leitura. Mas não significa que é uma leitura funcional, né? Hoje ele tem uma compreensão maior, mas na época ele, tipo assim, ele só lia. Mas ele não compreendia o que ele estava lendo, entendeu? Hoje ele já entendi, lê, ele já entende. Ele já, entendi. com 5 anos ele já consegue entender. Sendo que os colegas dele nem liam, mas ele entende. Mas na época ele já lia. Então, assim, né? É uma coisa. O autismo, ele é uma coisa. As pessoas falam, o autista, geralmente as pessoas têm uma visão muito, assim, sabe, fantasiosa, sabe? Tipo assim, ou é completamente incapacitado, ou ele é um superdotado, é um gênio, sabe? Uhum. Eu acho que cada um tem uma característica, entendeu? Cada um tem um Isso vai desenvolvimento, muito tem. da criança ou da pessoa, né? Pois é. E tem os graus também, porque hoje você classifica o autismo como aspecto, né? Dentro tem os graus dentro desse, o grau leve, o moderado e o severo. Eu creio que ele Mas, esteja no, eu creio que ele esteja no moderado, entendeu? Porque certo. quando é o grau leve, geralmente desenvolve a fala, tem uma comunicação mais funcional. Mas no caso Uhum. dele, não, ele ainda não tem essa comunicação. Mas apesar de ler, ele não conversa. Mas o grau só pode ser definido pelo diagnóstico desse conjunto de profissionais, no caso, né? Ou um profissional. Travou um pouquinho mais do que eu entendi que você falou. O profissional que através da avaliação, eu nem cheguei nesse ponto, mas ele com 4 anos, só com 4 anos que ele foi ter o diagnóstico. Para você ver como é difícil, né? Porque assim, como eu falei, ele passou por psiquiatra e aí chegou neuro tal, mas ninguém queria. Até que ele, na terapia dele, uma profissional de TO, de terapia ocupacional, indicou uma psicóloga. A gente foi lá e aí ela deu o diagnóstico dele, com 4 anos. Né? E aí ela descreveu qual o grau dele e tal. Né? E ela disse que ele com um tratamento adequado, né, possa ser que ele tenha uma vida normal no futuro, entendeu? Apesar de não ser leve. Ele pode ter uma Agora, o vida normal. grau, ele pode progredir ou ele é um grau que já é determinado? Ó, Davi tem um leve, ele pode ir para um moderado, ele pode passar para um outro nível, ou só ele já é diagnosticado com este grau e naquele grau ele vai permanecer, você sabe? Não, pode sim. Pode progredir, pode melhorar, entendeu? Ele pode de acordo com a profissão, ele pode até sair do espectro, entendeu? Cara, Com um tudo vai tratamento, depender dos estímulos, do desenvolvimento dele, né? com um tratamento adequado, ele pode sair do espectro, ter uma vida normal, entendeu? O que eu te disse no futuro, né? Porque assim, Interessante. o que determina o grau é tipo assim, o que determina o grau é a capacidade que ele tem de se desenvolver sozinho sem muito acompanhamento. Tipo assim, né? No caso do grau do severo, ele precisa de um acompanhamento para ter uma vida normal, entendeu? Ele precisa de uma É. pessoa para direcionar e tal. No leve, não, ele tem uma vida tranquila, apesar de ter uma dificuldade de interação social, que é inerente a todos os graus, entendeu? É a característica principal do autista, Sim. interação social, entendeu? Inclusive, eu ia te perguntar sobre isso também. Mas antes eu ia te perguntar sobre as questões assim, quais foram as características que ele foi apresentando, até mesmo depois que vocês perceberam, né, que Davi tem comportamento de autista, assim, mas ele tinha restrição à alimentação, tinha crises. Como foi essa parte? Ainda tem essas questões, né?
ele tem restrição alimentar, tem as crises dele também, sabe? Que para uma pessoa que não tem compreensão, foi por isso que eu fui buscar um entendimento, né? Até para você saber lidar. E por isso que é importante você buscar o diagnóstico, entendeu? Porque muitas famílias têm uma criança dentro de casa e não quer buscar informação. E a E criança também não quer sofre. aceitar, né, Antônio? Porque, E assim, não, quando a gente não tem o conhecimento, uma pessoa chega para pai e fala: seu filho tem características de autismo. É muito diferente do seu comportamento. Eu tenho que saber o que é isso, eu tenho que conhecer para ajudar meu filho. Muitos se recusam. E quando esses se recusam, é pior ainda, porque torna o tratamento da criança mais tardio, né? E quanto antes de começar o tratamento para desenvolvimento dele, melhor. Pois é, eu acho que nessa questão aí, o pior inimigo é a ignorância, sabe? E a ignorância é a falta de conhecimento. Porque imagine você não saber lidar com uma criança autista, né? Então ele não vai ter uma vida feliz, não vai ser uma vida fácil, nem a gente sabendo lidar é fácil, imagine quem é a pessoa que ignora, que diz. Porque, por um exemplo, a gente tá assistindo uma TV e aí entra o comercial, aí ele já entra, para ele é uma, sabe, desorganiza ele completamente. Entrou um comercial, ele já, são informações que chegam muito rápido, então ele sai correndo, quer desligar a TV. Hum. Teve épocas que eu não podia nem assistir um jogo, que ele ficava, né? Então, hoje melhorou. Com as terapias ele vai melhorando. Então, mas é aquele negócio, tem que ter paciência, né? E em relação à alimentação, ele tem alguma restrição alimentar? Tem alguma dificuldade com a alimentação? Hoje menos, mas ele tem assim alguns alimentos, questão de textura, eu acho que mais na questão dele, isso muitos autistas têm restrição alimentar, mas no caso dele não é tão assim, não é tão grande, mas tem alguns alimentos, sabe? Por exemplo, ele não come muita coisa crocante, amendoim, essas coisas, né? Então ele prefere coisas macias. Hum. Ele gosta de gelo, de morder gelo. É uma disfunção, né, sensorial dele. Então, ele gosta de coisas geladas, sorvete, geladinho, essas coisas. E, por exemplo, antigamente, hoje também, mas tipo assim, se tivesse no prato uma coisinha que ele não quisesse, ele não comia nada. É Para mesmo? ele, foca numa Passar coisa um dia ali. sem comer? Não, tô falando assim no prato, se tiver uma coisinha ali que ele invocou ali, que ele não queria, então ele não come nada, ele não comia nada. Hoje tá melhor, graças a Deus, mas. E a tendência é melhorar, né? Cada vez mais. Porque acho que eles também, com o desenvolvimento, vão se permitindo, né? Vão se Uhum. acostumando, não sei qual é o processo. Se é se permitir ou se acostumar. Então é isso. Então imagine uma pessoa tipo assim, não busca o conhecimento. Aí fala assim, esse menino é fresco. Sabe? Muita gente fala isso. É fresco, tá procurando frescura, é doido, que não sei o quê, né? Mas se você, quando você tem a compreensão, você não. Você aprende né, a identificar. Aí é questão do autismo, sabe? Não é birra, por exemplo. Não é birra. É, É uma questão do autismo. Então hoje eu sei dizer quando ele está fazendo uma birra, quando ele está, né? Porque é criança, né? Então, criança quando também ele, tem, né? Então, eu sei diferenciar quando ele está fazendo uma birra e quando ele tá, quando é questão do autismo dele. entendi. Deixa eu te perguntar, em relação ao tratamento do Davi, você citou aí que você sempre levou ele para psicólogo, para TO, tudo isso você conseguiu apoio de uma saúde pública, ou você foi por plano, ou fez tratamento particular? Como é que vocês lidam com isso hoje? Ô, Priscila, é assim, você depender de SUS, nesse caso, é bem complicado, sabe? É crítico, A né? gente, tipo assim, graças a Deus a gente tem um plano hoje que também não é fácil, porque eles dificultam o máximo pra gente, sabe? Não facilita em nada. Mas no início a gente até tentou pelo SUS, tem um centro de referência, acho que no Campo Grande, se não me engano, a gente tentou uma vaga lá, Sim, mas a gente se inscreveu, já tem acho que mais de 2 anos, até hoje não chamaram. mas E aí a isso gente, seria o quê? É pelo SUS que você está pelo falando? SUS,
É, é um centro especializado em autismo, sabe? Eu até fui lá, a gente foi lá bem organizado, sabe? Mas não tem vaga para todo mundo, não dá para atender todo mundo, entendeu? Nossa. E aí a gente colocou o nome dele da lista, mas até hoje nada. Aí a gente foi buscar o plano de saúde, né? Hoje ele tem acompanhamento na SEDAI, que fica ali na Tancredo Neves. E aí ele tem uma vez na semana ele tem atendimento de cada especialidade. Mas não é fácil, porque assim o plano dificulta. Tipo assim, eles Então, têm ele um tem limite. uma vez por semana atendimento com PO, com psicólogo e com neuro? Não, a neuro, no caso, ela, ela, é- ela é uma vez a cada 6 meses, né? Que ela só faz o acompanhamento da. Na verdade, é ela que passa os exames, né? Passa as terapias. E aí ele faz as terapias e depois a gente volta lá a cada 6 meses para ela fazer uma revisão tal, e rever o diagnóstico dele, entendeu? E Entendi. falar com a gente, com os pais. Mas o acompanhamento dele na terapia é terapia ocupacional, fono e psicólogo. Sendo que é pouco também, né? Tipo assim, o plano ele dificulta, porque se a gente chegar no número de sessões, aí eles vão lá e bloqueiam. Aí a gente tem que estar na justiça para poder liberar mais sessões, sendo que eles não podem fazer isso, né? Porque autista não pode delimitar, porque é um tratamento para a vida toda, sabe? Eles não podem fazer isso. Então a justiça vai lá e E dá vai ganho de causa. ficar também, né, na questão do desenvolvimento dele diário, né? Pois é. Então, quando ele, no laudo dele, diz assim, tratamento por tempo indeterminado, entendeu? É bem claro, só que eles fazem isso para dificultar, entendeu? Então, aí a gente vai lá, recorre, a justiça dá ganho de causa, a gente ganha. Só que quando a gente volta pro atendimento, já perdeu a vaga, porque também é concorrido. Hoje, ele está quase uns 6 meses sem atendimento na terapia ocupacional por causa disso. Porque ele estava fazendo acompanhamento, Uhum. o plano bloqueou, a gente foi lá, recorreu, quando voltou já não tinha mais vaga. Aí está tentando agora outra vaga. Porque é, E a maioria corre das risco de clínicas, quando você conseguir a vaga, ter esse problema de bloquear de novo, ter que ir para a justiça de novo? pois é. Ai, Eles bloquearam agora, só que aí como eles viram que a gente já tinha entrado uma vez, acho que aí eles foram liberados, sabe? Mas eles ficam, é eles porque se ficam a fazendo. pessoa depender de que seja marcada a consulta em função dessa liberação da justiça, daquele momento, aí fica mais complicado. É uma corrida atrás do rabo, né, praticamente. Pois é, e a maioria das clínicas hoje não estão mais aceitando plano, sabe? Porque o plano paga mal e tem essa situação também, né? Que ele dificulta pro cliente. Aí estão só aceitando particular, né? Aí a pessoa tem que, né, entrar no plano. Se tiver plano, vai ter que pedir reembolso, é todo um processo, né? Não é fácil, né? É, Aqui imagino. no Brasil, né, não é fácil para ninguém. É verdade. Né? Não só nessa questão, né? Em todas as Pois é. outras que tangem essa questão de saúde pública, a gente sofre mesmo. E deixa eu te perguntar outra coisa. Sua família, como foi a reação da sua família quando vocês suspeitaram que Davi era autista? Teve alguma questão de rejeição? Como foi a reação da sua família, no geral? Olha, é bem comum, entendeu? Ter rejeição. Pelos casos que eu acompanho, assim, que eu vejo, é bem comum. Mas na minha família, graças a Deus, não, sabe? E nem na família da mãe dele. Não teve rejeição nenhuma. Todo mundo trata ele muito bem, sabe? Ele foi o primeiro neto de minha mãe, o primeiro neto da minha sogra. Então, não Muito teve, amor, não né? teve. É muito amor. Quando tem Todo muito amor, mundo. não tem espaço para essas coisas, né? E ele é uma criança muito amorosa, sabe? Ele demonstra da forma Eu dele, lembrei do, que do você jeito dele. comentou comigo, né? Porque tem muitas crianças que não gostam do toque. E você comentou comigo que ele é diferente, né? Ele gosta É, ele gosta do aperto, né? do abraço forte. Ele gosta de abraço forte, de você chegar aí, quando ele vem, às vezes ele vem com força assim, sabe? Aperta e beija com força. Ai, que delícia. Essa sensibilidade assim não é igual, né? Cada um tem uma forma, né? A maioria E geralmente não prefere o toque, né? Não gosta que se aproxime.
Mas ele já, ele gosta de todo mundo junto, gosta de abraçar, gosta mas também no tempo dele, né? Porque, né, Sim. na hora que ele Também quer. sobra até ele no momento que ele não quer, talvez não dê muito certo, né? Na hora que ele quer. E na escola, ele está estudando? Como ele é na escola? Né, ele estuda. Agora não, né? Porque agora tá, Sim, no período da tá pandemia. fechado. Tá. Mas ele estuda na escola regular. E lá assim, na escola, ele, ele, ele precisa de um certo, ele precisa de um certo acompanhamento, né? Tem auxiliar, porque algumas atividades ele não consegue desenvolver junto com as outras crianças, né? Até porque a interação dele não é igual das outras crianças, né? A maioria das crianças, elas brincam, conversam, tal, e ele tem um mundo dele, então aí ele faz no tempo dele, né? Mas faz. As atividades ele Mas ele interage com as crianças, assim, por exemplo, na hora do lanche, ele senta com as crianças para lanchar, na hora de fazer qualquer outra coisa, ele consegue interagir com as crianças? ele interage, mas não da forma como as outras crianças interagem, entendeu? É a forma dele, né? Sim. Então, assim, não brinca, assim, a brincadeira dele é diferente, sabe? É, é aquela questão que eu falei, né? O autismo, a principal característica é a interação social. Então, ele não interage igual as outras crianças, mas para ele é normal, sabe? Porque para ele é o certo. Exato. É como se fosse as sensações dele, as vontades dele, que não é igual com todo mundo, na verdade, né? Ninguém tem vontades iguais, mas talvez as vontades dele sejam um pouquinho mais distantes do que é comum, na verdade, né? Não que seja certo ou errado, mas talvez que não seja tão comum como das outras crianças, né? Uhum. Aí ele tem uma assistente, um auxiliar que ajuda no colégio. Não. Por lei, a criança autista tem direito a um auxiliar. Por lei. Só que na escola dele já disponibiliza, tem um auxiliar na sala. Né? Então Uhum. ela já fica Ah, lá legal. e dá o suporte. E também é uma escola pequena, a gente escolheu uma escola de bairro, né, pequena, para dar um suporte melhor. Sabe? Uma sala com poucas crianças, não tem né, aquela quantidade muito grande, então é mais fácil para ele. Que ótimo. E como tem sido nesse período da pandemia, que não tá, ele acabou saindo da rotina dele, né? Das atividades. Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, assim, o autista gosta muito de rotina, sabe? Uhum. E ele gosta de rotina. Então, no início, meio complicado, né? Porque mudou de rotina, mas depois que ele habituou a ficar dentro de casa, é tranquilo, entendeu? Uhum. É meio estressante, né? Porque a gente vive Pra num todo mundo, apartamento, é estressante para ele, para mim, para todo mundo, porque, imagine. né? Pra gente já é em determinados momentos, imagine para eles. Pois é, porque a gente tinha uma rotina assim corrida. Uhum. A mãe dele trabalhava final de semana. Eu mesmo assim, eu tinha um negócio ano passado, fechei o negócio para trabalhar dentro de casa, Certo. na internet. Então, aí agora eu tô dentro de casa mesmo, fui forçado a ficar dentro de casa. Sim. Então, antes a gente saía, por exemplo, saía, a gente levava ele para terapia 2 vezes na semana, ia pro shopping, andava, ia pegar Uhum. metrô, e ele gostava de ir no metrô, ele preferia de metrô. A gente ia, andava, saía, final de semana e tal. Agora, não tem jeito, né? É ficar dentro de casa. Nem descer mais pode aqui no condomínio. Mas Então, vocês tentam manter pelo menos a rotina, né? De alguma atividade, colocar ele numa é, rotina para que a gente mais. amenize, né? Pois é, no início a gente ficou pegando atividade da escola, fazendo com ele em casa e tal. Né? A gente busca algumas coisas na internet para ele. Uhum. A gente tenta também não deixar ele muito tempo na internet, né? Porque ele é muito curioso, sabe? Ele pega um computador, ele configura tudo, mexe tudo, sabe? Faz tudo que tem que. Pega a Uhum. TV e mexe. Ele é muito. Eu fico imaginando assim, o que é que esse menino vai ser, né? Porque acho que ele vai ser uma coisa voltada à tecnologia. Adora fazer live. É? Ah, vou convidar ele É, para uma live um dia. ele faz lives. Assim, eu tive que. A mãe dele teve que sair aqui, porque senão Ele ele não ia disse, deixar eu falar. Ele ia querer. ah, Porque a gente fez um.
fez um Facebook para ele, e aí ele, todo dia você deixar ele, vai lá e liga a live e fica transmitindo. É mesmo? Vou Não adicionar na conversa lista. assim, né? Não interage, né, com as pessoas, mas ele, da forma dele, né, do jeito dele, Sim, ele gosta de preocupado. tecnologia. Que Bacana. legal, isso é muito bom. É uma característica forte dele, né? E com certeza cada um vai ter também sua característica diferente, né? Para alguma coisa que tenha uma aptidão maior. Pois é, a gente nasceu numa geração diferente, né? A gente está aprendendo agora a fazer isso aqui, né? Mas ele já Exato, nasceu nessa geração, então para ele é normal, né? exato. Acho que já vem Ah, com isso aqui é, chip, né? isso aqui é normal. Então, Antônio, deixa eu te dizer, eu percebi muito que você comentou, falou muito sobre questões de leis, conforme a lei, tal, diz isso e isso, conforme. Então, com certeza, né, nas suas buscas, né, de conhecimento, suas pesquisas, você foi esperando também muito em relação à questão da lei, né, o que beneficia, o que traz, o que protege, o que defende para um autista. Aí eu queria saber de você qual foi o seu aprendizado com essa busca desse conhecimento, até para que a gente possa também compartilhar com as pessoas que vão assistir, né, essa live, e ver assim, poxa, isso daí também eu tenho direito, também posso conseguir para o meu filho. O que, é que você teria de informação para compartilhar em relação a isso? O autista, ele é enquadrado na lei como deficiente, né? Então, todos os benefícios que o deficiente físico, mental tem, o autista tem também. Questão de gratuidade no transporte público, transporte intermunicipal, estadual, tem desconto no IPVA, desconto não paga IPVA, por exemplo, se a mãe tiver um carro, não paga IPVA, tem desconto na aquisição de carro, 30% também Uhum. de carro zero. Tem são muitos benefícios que a maioria não conhece, né? Mas se você for atrás, você vai ver que acaba sendo surpreendido, né? É cinema, gratuidade no cinema, prioridade nas filas, tem. Porque, assim, uma grande questão é essa, né? Porque, assim, quando você vai para uma fila, aí tem uma grávida. Você olha para a grávida e sabe que tá grávida, né? Você é Sim, idoso, sabe que tá idoso. Mas se você chega numa fila com autista, muitas pessoas começam a olhar feio, né? Tipo assim, olha por que tá ali, né? Aí você tem que é, explicar porque é autista, né? Aí se você, por exemplo, hoje o gente já anda com a carteirinha dele de gratuidade, aí a gente fala, ó, ele é autista. Porque, assim, o autista ele não tem a característica que ele tem, que Davi tem, que muitos têm, que a maioria tem, é não esperar. Assim, uhum. não consegue ter a noção de tempo, sabe? Então ele não consegue esperar. Então imagine para um autista estar na fila. É horrível. Então começa a gritar, É, dá crise. Ah! Ontem mesmo a gente foi no shopping, comprou um tênis para ele. E aí a fila de prioridade estava maior do que a fila normal. A gente foi para a fila normal. Mas chega lá, eu quero tênis, eu quero tênis. Ele queria botar o tênis para ir para academia. já queria usar o tênis. Ele queria usar o tênis para ir para academia, porque tinha uma academia lá no shopping. Aí ele viu a Sim, academia, né? Aí ele queria botar o tênis lá, pagar logo. Aí o meu filho tem que pagar. Ele queria. e ele já pegar Começou o a tênis gritar. e ir embora, já está resolvido. Aí começou a gritar lá na fila, oh meu Deus, meu Deus do céu. E tem pessoas que realmente não vão compreender, né? E aí chega a ser constrangedor você ter que chegar para explicar, para falar. Como você falou, não é uma síndrome que não apresenta características como, por exemplo, a síndrome de Down apresenta. Pois é, porque você olha, pra ele é uma criança, né? Não tem característica nenhuma. É igual a outra criança qualquer. Mas aí você tem que, né, ter paciência, explicar, né? Tem que explicar para as pessoas. Inclusive, você trouxe essa questão desse assunto sobre benefícios, né, que com certeza ajudam muito na questão da rotina da criança. A gente correu atrás também de algumas informações, e aí a gente teve contato com a advogada, a Grazi, e a próxima live vai ser com ela, e ela vai falar para a gente também, né, sobre o que diz realmente a lei, o que se enquadra na lei, como as pessoas podem correr atrás dos benefícios, inclusive tem até um benefício chamado BPC, que ela também vai explicar,
né? Eu não sei se você também já conhece, já tem ciência disso, mas é um benefício também que é de grande ajuda, né? É algo que não é tão rápido também, em qualquer processo, mas que é de grande valia, né? Que eu acho que as pessoas precisam conhecer, até para saber os direitos dela, conhecer os direitos, e com certeza é muito valioso. Pois é, o BPC ele um benefício para os deficientes também, inclusive para o autista, que é um salário mínimo, né? Que tem direito, isso vai de acordo com a renda também. Se eu Sim, não antigamente eu acho que era um quarto de salário mínimo, não sei se agora isso. tem uma lei aí para mudar, para ser metade do salário com a renda Teve, per... inclusive, acho que já está em vigor, porque com essa questão da quarentena, né, tiveram as mudanças e ela também disse que ia atualizar sobre essa questão da modificação. Pois é. Então isso aí para quem, por exemplo, uma mãe de autista, e a maioria das mães são solteiras, né? Eu até comentei com você que eu participo de alguns grupos no Facebook e eu vejo lá, a maioria dos pais cai fora, né? Quando vê o desafio, porque não é fácil, não é fácil. Criar um filho não é fácil, né? Imagina uma criança autista, não é fácil. Então, a maioria dos pais largam as mães sozinhas, né? E imagine para uma mãe, né, solteira, não tem como trabalhar, não dá. Então aí tem que recorrer. Exatamente. E Tem muitas têm que... que deixar os seus trabalhos, né, para poder se dedicar ao seu filho, porque não adianta, o cuidado dos pais nunca pode ser um cuidado do tio, do avó, mas nada vai suprir a necessidade de um pai e de uma mãe, até porque é como a nossa convidada do primeiro encontro falou. Não é só uma questão de cuidar, é uma questão de você estar o tempo todo ali estimulando a criança, né? É verdade. Porque a terapia ajuda, né? Mas é dentro de casa que vai, né? Você, na verdade, você tem que ser um terapeuta, além de pai e mãe, tem que ser um terapeuta também, né? Porque você tem que estar sempre Para dar continuidade, né? estimulando a forma de falar, tal. Por exemplo, ele usa muito a ecolalia. Ecolalia é repetição. Tipo assim, ele vai pedir água, ele, em vez de falar, papai, eu quero água. Aí ele fala, quer água? Então, tipo assim, ele repete, né? Ele A sua pergunta. quer água? Aí eu falo, não, filho, eu quero água. Aí, todo dia eu faço isso, mas até hoje ele fala, quer água? Mas, mas com o tempo vai Isso. melhorando. Faz parte do Hoje, processo. hoje ele já fala, papai, quer brincar, vem brincar comigo. E ele não falava isso, ele falava, é, quer brincar? Tava assim, aí hoje ele já consegue, sabe? Quer brincar. Quando ele quer muito a coisa, ele fala certinho. Interessante. Deixa eu te falar outra coisa. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho, com a chegada do Davi, né? Quem era o Antônio de antes? Quem é o Antônio de agora? Quais são os aprendizados? Porque eu sei que, apesar de toda a luta, né? De como você está falando, não é fácil, tem muitos desafios, né? Todos esses desafios que você contou para a gente aí, todas essas descobertas, né? Que com a chegada de Davi você precisou correr atrás. Então, com certeza, ninguém é o mesmo. A gente, mesmo sem ter um desafio desse, muda a cada instante, por dia, por ano. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, do seu sentimento como pai, do que mudou na sua vida, com a chegada de Davi, quem era o Antônio de antes, quem é o Antônio de hoje, e com certeza todas as mudanças positivas que ele trouxe aí para sua família. Antes dele era tipo assim, era eu sozinho, eu, né, vivia pra mim, trabalhava pra mim. Depois que ele veio, eu tive que mudar completamente, né? É tudo em função dele. A vida, minha vida voltou pra, em função dele. Eu tinha pretensão, eu já era formado quando ele nasceu, né? Já tinha estudado. Não segui, trabalhei na área, mas não segui na profissão. Já estava pensando em fazer outra faculdade, começar a retomar os estudos. Tive que mudar todos os meus planos, né? Tipo assim, né? Aí comecei a trabalhar para mim, falando, não, vou ter que empreender e encaixar tempo para ele, né? E Uhum. aí comecei a trabalhar, abri uma pizzaria, né? E aí perto de casa. E aí fiquei 4 anos, né? Trabalhando na pizzaria. Só que aí também já vi que ficou muito complicado, porque era final de semana.
tal, e aí eu não tinha muito tempo também. Acabou que eu não tinha muito tempo para ficar com ele e tal. E aí resolvi, né, entregar o negócio e trabalhar dentro de casa. E aí, agora está surgindo outros desafios, né? Porque você trabalhar, né, veio a pandemia, né? Esse ano da Sim, pandemia e, assim, você trabalhando dentro de casa com a criança autista não é fácil também, porque ele não respeita o seu espaço. Ele quer o é. tempo todo para ele, né? Agora sim, agora já está demais, né? Antes era de Ele não menos, agora entende está que demais. você está trabalhando, né? Que tem aquela É, separação. então, pois é, porque, mas mas eu mudei completamente, sabe? A minha cabeça, a minha mentalidade, a responsabilidade que você tem, né, com o outro. Você passa a pensar mais no outro. Você não pensa só em si. Você acaba evoluindo como homem, né, como ser humano. Então, eu acho que nada é É em por vão. acaso. E Deus só dá aquilo que você tem capacidade de suportar, né? Se veio para mim, né, e para a mãe dele, é porque a gente, né, a gente tem condição de assumir essa responsabilidade. E de crescer juntos, né, gente? Porque assim, eu acredito também que junto com ele vieram muitas coisas, né? A mais para vocês, mais união, mais força, mais compreensão, mais dedicação. Então, como você está dizendo, às Pois vezes é. a gente pode não entender, achar que a gente está ensinando a criança, mas muitas vezes uma criança vem para realmente ensinar muitas coisas para a gente, né? Ensina demais. É, acho que a cabeça de tamanho dele mudou muito, sabe? Amadureceu muito também, sabe? É engraçado, né? Ele vem assim, às vezes. Ele percebe, né? Quando a gente tá, né, no estresse, aí ele. Papai tá triste, mamãe tá triste. Eita, A gente ensinou a ele que, né? Quando é triste, quando é alegre. Aí ele vem, papai tá triste, mamãe tá triste. Mamãe isso tá é uma alegre, mamãe tá lição feliz. deliciosa, né? Um carinho, uma Pois forma de é. falar que faz os pais refletirem, né? É. É muito, muito legal isso. E uma última coisa, a gente está aqui caminhando aí para talvez os últimos minutos da live, mas algo que a gente tinha conversado também foi sobre. Você me disse que o autismo é algo que vem, pode ser de características genéticas, né? E você comentou comigo também sobre a questão de muitas pessoas adultas até hoje não terem noção que são autistas, né? Não sabem ainda, não diagnosticaram. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. E o que é que você acha, assim, o grau de Davi veio por alguma questão? Não sei o que você pode falar. É, ainda não existe um consenso, né? Tipo assim, de que o autismo ele vem por questões hereditárias. Mas eu tenho quase certeza que é por questão hereditária, entendeu? Ele vem. Sim, Agora sim, ainda há muito que descobrir sobre esse assunto, né? Porque alguns anos atrás era muito pequeno e agora acho que não tenho certeza, mas é de cada 10 crianças, um autista, alguma coisa assim, mas a proporção é muito maior. Eu não sei se é porque também o diagnóstico ficou mais fácil, antes não era, né? E sim. agora tá. Mas com certeza o número hoje é muito maior, sabe? Do que antigamente, né? E, e aí, assim, a mãe dele fala, você parece com ele, você fala, você deve ser autista também. Ela fala que eu devo ser. Mas assim, algumas características eu tenho sim. Eu tenho, né? De autista. Por Algumas, exemplo, diz um exemplo para a gente. por exemplo, questão sensorial de audição. Hum, Mistura som, fico alucinado, eu fico, te incomoda muito, né? me incomoda, sabe? O autista ele tem um hiperfoco, sabe? Você focar muito numa coisa e esquecer as outras. Enquanto você não resolver aquilo ali, você não sossega. Eu sou um pouco assim, sabe? Não sei se eu sou, né? Mas isso é muito comum. É muito comum de pais descobrirem que são autistas por causa dos filhos. Entendeu? Então, aí você vê uma criança
E até porque o autismo, ele desperta em cada pessoa de uma forma, sabe? Tem autista que conversa com você aqui, sabe? Antigamente se chamava de Asper, né? Que é o autista Asper. Hoje não fala mais Asper. Diz que está dentro do espectro, que é o autista leve. Que ele Hum, tem uma facilidade de comunicação incrível, sabe? Ele fala, tem linguagem rebuscada, fala muito fácil. Mas tem legal. outras, mas tem disfunção, sabe? Sensorial, né? Sim, Tem dificuldade de interação, né, com as pessoas. Então, é muito, assim, acho que é muito complexo, sabe? Cada caso é um caso. acho que ainda vai ter muito estudo para se conseguir chegar a uma definição realmente, né, do que é causado, né? Ainda tem um caminho longo aí para Longo até percorrer. enquanto isso é o que a gente tem que fazer, né? É combater a ignorância, né? O preconceito, correr atrás de informação, buscar se informar. Até porque, né, a gente vive na sociedade e não é só porque eu sou pai de autista ou porque, né, eu conheço um autista. Não, você vive na sociedade. Uma hora você vai ter que lidar com uma pessoa Lidar, dessa. lidar E, com essa, isso, é, né? e essas pessoas têm direito, entendeu? Daqui a pouco você tá violando o direito deles, né, por ignorância. Então, Exatamente. cada um tem que buscar o conhecimento, tem que saber um pouco, né? Não Mas você adianta falou fechar os certinho, olhos. né? Está inserido na nossa sociedade, nós somos uma sociedade, então nós temos que agir, né? Agir conforme a gente deve se comportar realmente em uma sociedade. Pois é. Meu amigo, vamos lá, nós estamos aí aos minutos finais, né? Alguns 15 minutos, mas eu queria te pedir para que você deixasse uma mensagem geral. Nós falamos muito quando a gente estava passando sobre desmistificar essa questão do autismo. Para que você deixe uma mensagem para os pais, para as pessoas que estão assistindo aqui em relação a esse tema, né? E também te agradecer do fundo do meu coração, né? Por você ter aceitado o convite mais uma vez, por você estar aqui com a gente, disponibilizando seu tempo, para trazer todas essas mensagens que para mim são riquíssimas, né? Eu aprendi muito com tudo que você colocou aqui, sei que também vai ajudar muitas pessoas. Então, mais uma vez, gratidão. Agradeço a Ita também, porque eu sei que ela saiu aí para que você fosse possível você fazer a live. Deixa um beijão pro Davi, tá? A gente espero que a gente possa ter outros momentos aí. E é com você. Deixe sua mensagem aí para a gente já encerrar, caminhar para os minutos finais. É isso. Eu queria te agradecer também pelo convite, né? E vou acompanhar aqui todos os próximos episódios, né? Vou É, estar aqui acompanhando. E é isso, a mensagem que eu deixo é que busque informação, sabe? Aconselhe, se você conhecer alguma pessoa que você desconfia. Às vezes as pessoas ficam com medo, sabe? Ah, vou falar com os pais, não vai gostar, sabe? Já ouvi muito isso, sabe? Os pais não vão gostar e tal. Mas procura uma forma, né? Uma forma tranquila de chegar e falar e tal. Ó, por que você não procura saber e tal? Manda algumas coisas sobre o assunto. Tem muito conteúdo na internet, gratuito, sabe? Então, é informação, sabe? Se a pessoa for atrás e com informação a gente combate o preconceito, combate tudo. tá bom. Então, assim, fico muito feliz, agradeço. As pessoas que estão aqui acompanhando a gente, que acompanharam e assistiram a live. Muito obrigada pela presença de vocês. E aqui aguardando para ver se alguém tinha algum comentário, alguma pergunta. Nós ainda temos tempo para perguntas, se as pessoas Tem uma quiserem. pergunta aqui, um comentário aqui, deixa eu ver. Oi? Tem um comentário, é a Aline, não? Aline, eu não vi. Não tá vendo, não? A maior parte dos profissionais tem receio de diagnosticar, prefere aguardar. Com as terapias, eles se sentem mais seguros para dar diagnóstico. É justamente É, isso. tem É, aqui, ó, Maná, tem o pessoal da França que está acordado até agora te assistindo. Lá é 1 hora da manhã. E ela está dizendo aqui que adorou a sua história e o seu exemplo, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Que valeu muito a pena ela estar acordada. Carol disse que quer fazer uma pergunta. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu acho isso mesmo.
O que você leu de Aline foi que eles são seres dotados de sinceridade, amor, sem interesse? Não, ela está falando em relação ao diagnóstico que eu falei anteriormente, que os profissionais ele têm receio de dar o diagnóstico. E É, é verdade, porque assim, eles tipo assim, eles ficam com medo, porque é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Você dar um diagnóstico para uma criança. E o diagnóstico do autismo é estritamente comportamental, entendeu? sim. Muitas pessoas acham, ah, não, vai fazer um exame de sangue, vai fazer uma, um eletrocardiograma, alguma coisa, vai dar um não. É comportamental. Ele vai falar, vai olhar a criança e vai avaliar e vai dar o diagnóstico. Só que por a criança ser muito pequena, aí eles ficam com medo, entendeu? Mas isso é Uhum. ruim, porque prejudica, entendeu? Até para você buscar os direitos da criança. Então, você tem que Sim. procurar. Eu aconselho, quem for procurar um profissional, procure um profissional, assim, por indicação, que seja especialista em autismo, sabe? Porque tem muitos profissionais aí que, sinceramente, é meio complicado. Ela comentou também aqui sobre a restrição alimentar, né? Que é bem comum, às vezes, e pode ser bastante complicada, né? Ela perguntou, se Davi bebe água, que ela tentou de tudo, mas o filhinho dela, que também tem autismo, não gosta. Né? Ele bebe muita água. E ele bebe de água toda hora. Toda hora, desde pequeno. Ele quer água, toda hora, bebe muita água. Mas é como eu falei, né? Cada criança tem uma resistência. Uma vez ele teve resistência porque trocou a mamadeira. Entendeu? É tipo assim, aí quando a gente foi Aquela descobrir, o questão cara. que você falou, né? Eles têm rotina, têm um hábito, e eles são mesmo, não gostam que Então, mude, né? Muito é, os hábitos. aí trocou a mamadeira, ele ficou, né? Não quero. Depois teve que voltar para a mamadeira velha, né? Para ele poder. Mas aí no caso da água é meio complicado, né? Porque você não tem nem como substituir. Aí tem que procurar um nutricionista, alguém Ajuda, para né? orientar, né? Carol escreveu aqui um comentário pra gente, disse que acha lindo esse amor que cresce, né? E aprende a respirar a individualidade. E realmente, né? A questão do respeito ao próximo também está muito voltado, né? Para isso. E agradecer aqui, tem vovó ama muito, Marta, é sua mãe? É, minha mãe já mandou um Ah, beijo. Tá lá assistindo. obrigada pela presença de todos vocês. Tem outra pergunta aqui, se eles gostam de esporte, se ele pratica esporte. Ó, assim, no caso geralmente é meio complicado, né? Porque o autista, como ele tem a questão da interação social, aí para praticar o esporte é meio, pelo menos na vida, ele fica meio perdido, sabe? Mas ele Uhum. faz do jeito dele. Ele gosta de Mas capoeira, tem aula de pratica, né? tem aula de capoeira lá na escola dele, aí ele, tipo assim, as crianças vão para um lado, ele vai pro outro. Mas ele não deixa de fazer, tá lá no meio, sabe? Joga bola, Interessante. ele joga do jeito dele, eu brinco com ele, né? Mas querendo ou Mas não, você vê, né? Ele faz do jeito dele, mas ele está interagindo ali com as crianças. Do jeito ele dele, tenta, mas né? você vê que pode ter dificuldade na execução, mas ele está fazendo outra coisa que é muito importante, que é a questão da interação, né? Por isso que o acompanhamento com a terapia ocupacional é importante, porque é justamente isso, para ele, né, desenvolver a coordenação, né, os movimentos, e eles trabalham especificamente com isso, sabe? Com equilíbrio, coordenação. Legal. Então, agradecer aqui ao Diogo, a presença de Diogo, tem Suave também está aqui presente, prestigiando, Eduardo, Marta, Lica, Maná, Patrícia, Caroline, obrigada, gente, pela presença, Gabi Bacelar, Aline, tem aqui Muniz, Dani, deve ser o nome, Ederson, Irene, Irene é outra avó. é Ederson é a meu outra primo. avó? É É outra a avó. avó da Bona. As duas vó tá aí. Tem escrito aqui Tropicana 4 também, Eli, Eliede, Dayana, Ana Flávia, Bruna Elide. Magalhães, Bruninha, psicóloga e amiga, quem sabe também participar aqui com a gente, né, para poder acrescentar, trazer mais informações. Veronice, Carla, e a todo mundo, Verena Martins, Fabiana Pinto, César. Estou tentando assim falar o máximo de pessoas, gente. Meire, Grace,
Todos vocês, muito obrigada por estar aqui com a gente, acompanhando o sábado. Paloma, Delfina, JP, Malu, quem mais? Deixa eu ver aqui. Foram muitas mensagens, né? Iraci, tem mais um comentário de uma Ana aqui, que ela estava falando justamente sobre a capoeira, né? Que a minha irmã, na verdade, ela também dá aula de capoeira e ela tem muitos alunos e muitos pais procuram a capoeira para poder colocar os filhos, né, para essa questão da interação, da prática também. Tem um elogio para você aqui de Iraci, boa noite, diz que você é um pai diferenciado. E te parabenizando por você ser esse pai maravilhoso, que Deus abençoe você. É a mensagem de Lidiane, Amém. o pessoal que está lá na França acordado para te prestigiar, Um beijo. Obrigado, tá gente. bom? Um beijo para todos vocês e nós fizemos também o canal, né? O canal Um Abraço de Amor. E aí nós vamos, todas as histórias que a gente fizer aqui com live, nós vamos postar lá no canal. Então, assim, se a gente puder fortalecer a nossa corrente do bem, compartilhar, né, com os amigos. E assim, sermos multiplicadores também, porque todo mundo pode conhecer pessoas que tenham histórias, que queiram compartilhar, né, sempre em prol da gente aumentar essa corrente e ajudar o próximo, seja com informação, um abraço, uma palavra carinhosa, né? E vamos juntos seguir essa trilha aí do caminho do projeto Um Abraço de Amor. Então, muito obrigada, gratidão, e aí fiquem com a gente aí nos próximos. Quer finalizar, Antônio? Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí, né? E precisar, pode contar comigo, estamos aí. Tá bom. Um beijão pro Davi, um beijão pra Ita, outro para você. Obrigada. Beijo, Pri. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Tchau.